Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite. Irmãos, boa noite. Paz do Senhor. Glória a Deus. Para mim é muito bom estar com vocês. Eu amo essa casa, amo essa igreja, amo os irmãos. E ver cada um dos irmãos aqui me deixa muito alegre. Muito alegre. Que o céu te guarde. Só Deus para nos guardar. E aí eu estou com a mente aqui acelerada. Acelerada porque o Senhor começou a falar algumas coisas comigo. E aí tem que anotar, porque senão a gente perde. E eu quero compartilhar com você uma palavra que eu falei hoje por alto com a Priscila. E quando foi agora à tarde, o Senhor me visitou com essa palavra. Eu quero compartilhar com vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Você que achar, diga amém. Pastor Abel hoje está me acompanhando. Glória a Deus. Capítulo 28. Com o pastor Abel me acompanhando, vai ficar difícil eu acabar na hora, porque a gente vai embalado assim na graça. Mas eu já sei que tem uma campainha. Não toque essa campainha para mim, hein? Senão você vai me roubar de Deus hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, quem achou, diga amém. Está escrito assim: E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma fogueira, nos acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade grande de gravetos e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida, visto como escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair, morto, de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de pensamento, dizia que ele era um Deus. Eu vou contar de 1 até 3, e quando eu falar se chamava, você vai gritar o nome da igreja. Em vez de você falar Malta, você vai falar o nome da igreja. Em vez de falar Malta, você vai falar o nome da igreja. Então, só o nome da igreja. Tá bom? Vamos fazer o ensaio? E havendo escapado, souberam que a ilha se chamava... Como colocar Metodista da Aliança? Tá bom? E havendo escapado, soubemos que a ilha se chamava... Não se esqueça disso. Amém? Olha para mim, me dá sua atenção. É só alguns minutos. O capítulo 28, ele conta a história de alguém que sobreviveu. De alguém que resistiu. De alguém que permaneceu. O Senhor havia aparecido para Paulo ainda no capítulo 23, e havia feito para Paulo uma promessa,
dizendo para Paulo que era necessário que ele chegasse a Roma e se apresentasse diante de César. Deus faz uma promessa para Paulo, e Paulo, como confiante, como Paulo acredita, como Paulo espera e como Paulo confia, e como Paulo e como eu e você que cria expectativas, pensamentos, desejos e intenções, todas as vezes que Deus nos faz uma promessa, nós imaginamos um quadro, nós imaginamos uma rota que Deus irá usar para nos alcançar. Nós imaginamos um caminho que Deus vai usar para fazer cumprir a sua promessa. E nós ficamos esperando e ficamos sonhando e desejosos de como Deus vai fazer aquilo que nos prometeu. Mas Deus não costuma te dizer como Ele vai fazer e nem por onde Ele vai fazer. Por que não? Porque Deus revela o propósito, mas raramente revela o processo. Vou repetir. Deus revela o propósito, mas raramente Ele te revela o processo. Tem coisas que Deus não pode te falar como irão acontecer, porque você desiste. Então Deus diz para você o propósito dEle para a sua vida, e diz para você, caminha comigo e você descobrirá. Deus fala para Paulo que ele vai chegar a Roma. Deus fala para Paulo que ele vai falar a César. Mas Deus não fala para Paulo como isso vai acontecer. Paulo imagina que ele vai chegar lá como um convidado de honra. Paulo imagina que ele vai chegar lá como um cara prestigiado, como um ministro do Evangelho. Só que Paulo não vai chegar lá como convidado de honra. Paulo não vai chegar lá como alguém que está sendo prestigiado, esperado. Não. Paulo vai chegar lá como prisioneiro. Paulo vai chegar lá como alguém que está sendo acusado por muitas coisas. No capítulo 25, e no versículo de número 6 e 7, Paulo está sendo acusado de heresia, pecado contra a lei. Paulo está sendo acusado de sacrilégio, pecado contra o templo. Paulo está sendo acusado de sedição, rebelião contra o império. Paulo tem sobre ele 3 acusações gravíssimas. Então falaram, mande ele a César. Se ele quer César, então ele vai até César. No capítulo 27, Paulo vai entrar em um navio negreiro. Esse navio tem a incumbência de levar Paulo e mais 266 pessoas até Roma. Repita comigo, Paulo entrou no navio. E a Bíblia vai dizer que quando Paulo entra no navio, o versículo de número 9, Paulo vai informar para aqueles homens, essa navegação será perigosa. Repita comigo, a navegação será perigosa. Está fraco, diga com mais força, a navegação será perigosa. Porque eu preciso dizer isso para alguém. Ter uma promessa não significa que as navegações que nós faremos até concluir o objetivo será tranquilidades e calmarias. Algumas vezes navegar em direção àquilo que Deus nos falou se torna altamente perigoso. Tem uma canção que ela tem marcado meu coração nesses dias, ela não sai da minha mente. Ministério Zoe, quando ele diz, porque eu sei que depender é como viver perigosamente. Eu sei que depender é como viver perigosamente. Mas eu prefiro confiar e acreditar em Ti. Então Paulo está informando, essa navegação nos será perigosa. Mas mesmo sendo perigosa, nós não recuaremos. Nós vamos. A Bíblia vai dizer que no versículo 10, Paulo avisa que a navegação será trabalhosa e que teria prejuízos e danos, e as pessoas corriam risco de vida. Porque se você está achando que você não vai sofrer dano nenhum e nem vai ter prejuízo, você está enganado. Só que nada que você perde aqui pode ser comparado com aquilo que você vai ganhar quando chegar lá.
Alguém está entendendo o que eu estou falando? No versículo de número 11, Paulo avisa ao responsável, mas ninguém ouve. Presta atenção. Existem coisas que Deus só vai permitir acontecer com você porque algumas pessoas que estão à sua volta não dão credibilidade para aquilo que Deus está usando você para falar. Existem situações que vão acontecer porque algumas pessoas que estão com você, caminham com você, andam com você, não acreditam que aquilo que Deus está te usando para falar é uma verdade prática. Deus não vai fazer o que vai fazer porque Paulo não obedece. Deus vai fazer o que vai fazer porque quem está com ele não acredita. No versículo de número 14 e 15, a Bíblia diz que se levanta um vento poderoso, um vento chamado Euroclão, e faz eles perder o controle do navio. Repita comigo: perder o controle do navio. Não, se você não falar mais forte, eu vou tacar a água que está aí em você. Diga: perdeu o controle do navio. Eu vim dizer para alguém aqui hoje: você não precisa do controle. Deus já está controlando. Não, você não entendeu. Você não precisa do controle. Deus já está controlando. Pastor, por que eu não preciso do controle? Porque aquilo que o homem não domina, o homem não estraga. Tem coisas que Deus vai tirar do teu controle, vai tirar da tua mão. Porque Ele está dizendo: já está na minha. Eles perdem o controle do navio. O versículo de número 20, a Bíblia diz que eles se sentem abandonados. Eu estou falando do capítulo 27, versículo 20. No versículo 20, eles se sentem abandonados, sem direção, e a tempestade fica mais forte a ponto da esperança ir embora. Presta atenção no que eu estou falando. Eu vou chegar no capítulo 28, mas eu quero te explicar o que aconteceu antes do capítulo 28. No capítulo 28, eles se sentem abandonados. Alguém aqui já se sentiu abandonado em direção daquilo que Deus te falou? Se sentindo abandonado até mesmo por Ele. Ele se sente abandonado. Pior do que se sentir abandonado é perceber que a esperança que nos move e nos faz continuar foi embora. A Bíblia diz que a esperança foi. No versículo 22, a Bíblia diz que no meio de tudo isso, Paulo se levanta com uma palavra. Por quê, pastor? Porque por mais que todos na tua embarcação não acreditem no que Deus fará, você precisa continuar crendo no que Deus disse. Porque eu não creio porque vejo, eu creio porque sei que quem prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que ele disse. Paulo se levanta com uma palavra para aqueles homens e vai dizer para eles: tenham bom ânimo. No versículo 25, Paulo diz de novo para aqueles homens: tenha bom ânimo. Eu vou contar de 1 até 3, eu quero que você olhe nos olhos dessa pessoa que está do teu lado, de preferência na menina dos olhos dele, e diga para essa pessoa: tenha bom ânimo. Mas diga isso 2 vezes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha aqui para mim. Agora você vai melhorar. Para essa pessoa não achar que Deus está falando com quem está do lado, você vai gritar o nome dele. Gritar o nome dela e vai dizer: tenha bom ânimo. 1, 2, 3. Tudo isso porque no versículo 25 de 20 eles tinham perdido o ânimo. Não importa o que aconteceu ou o que vai acontecer, tenha bom ânimo. No versículo de número 22, o Senhor vai aparecer novamente para aqueles homens. E o Senhor vai dizer para eles: tenha bom ânimo, porque ninguém vai morrer. Você faz ideia do que é isso?
Você está olhando para o seu lado e você está vendo que um vento, uma tempestade está tomando o teu barco, está tomando o teu navio. A tua esperança está indo embora. Você não consegue mais caminhar, você não consegue mais crer, você não consegue mais acreditar, você não consegue mais ter perspectiva, você não consegue mais confiar. E de repente Deus aparece e diz: tenha bom ânimo, porque nem você, nem a tua casa, nem quem está com você vai morrer. Esse ano, irmãos, foi um ano daqueles. Foi um ano que vai entrar na história. Quem aqui te recebeu uma promessa de Deus lá em dezembro para 2020? Alguém recebeu alguma promessa para esse ano? Eu recebi. E talvez você disse: essa pandemia atrapalhou todos os projetos de Deus para mim. Quem te disse? Quem te iludiu? Quando Deus te prometeu, Ele já sabia da tempestade que estava vindo e ainda assim fez promessa. Deus não vê problema com as tempestades que aparecem no nosso caminho. Deus não vê. Deus disse para eles: fica tranquilo, ninguém vai morrer. Aleluia. Isso daqui me enche de graça. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Mas Deus aparece para aqueles mesmos homens e vai dizer para eles ainda no versículo 22: Paulo, ninguém vai morrer, mas este navio vai quebrar. Olha para mim. Olha aqui nos meus olhos azuis. Eu estou falando de um navio que tinha 266 pessoas. Te pergunto, nesse navio todos sabem nadar? Mas Deus aparece e diz: ninguém morre, mas o navio quebra. O que a gente faz quando a gente descobre que aquilo que a gente está pedindo para Deus conservar de pé, Ele aparece para dizer que vai quebrar? Como a gente age quando Deus fala para você justamente aquilo que você não queria ouvir? Quando a resposta de Deus é contrária ao desejo e à expectativa do teu coração. Deus aparece para ele e diz: ei, esse navio vai quebrar. E eu fiquei me perguntando: por que Deus quer quebrar o navio? E Deus disse para mim: porque eu prefiro quebrar o navio do que ter que quebrar você. Eu prefiro quebrar o navio do que ter que quebrar a tua casa. Eu estou dizendo para alguém aqui hoje: Deus vai quebrar o navio para te mostrar que não é o navio que te faz viver, é a mão dele que te sustenta. Algumas vezes Deus quebra o navio chamado trabalho e a gente fica desesperado porque a gente olha e diz: mas esse trabalho é o meu sustento, esse trabalho é a minha esperança, esse trabalho é que traz o pão para minha casa. E Deus diz: nunca foi o trabalho, sempre foi a minha mão. Você está achando que o que te mantém de pé é a tua estratégia, a tua inteligência? E Deus está dizendo: então eu vou quebrar esse barco para te mostrar que é a minha mão. Você não está no barco, você está na minha mão. Araxandaraia. Eu estou dizendo para alguém aqui hoje: não importa o navio que foi quebrado. Eu estou dizendo: o que importa não é o navio, o que importa é na mão que você está, e eu estou na mão dele. Eu vi gente que falou: mas se eu perder fulano, se eu perder ciclano, eu não sei mais o que fazer, acabou para mim. Deus foi lá e quebrou o teu navio e está mostrando para você que você consegue viver. Eu preciso perguntar: tem alguém aqui hoje que está na mão? Eu estou quebrado, mas eu estou na mão dele.
Eu posso perder o trabalho, mas eu estou na mão dele. A saúde pode falecer, acabar, esmurecer, mas eu ainda estou na mão dele. A minha esperança pode ir embora, mas eu ainda estou na mão dele. Eu estou dizendo para alguém aqui hoje, que assim como o vaso na mão do oleiro se quebrou, você está na mão dele, e ele não joga fora, ele recicla, ele faz de novo. Eu vim dizer para alguém, você está na mão. Eu vim dizer para você, você está na mão. Eu vim dizer para você, anima o teu coração. Você está triste porque foi ferido, foi decepcionado, foi magoado. Você está sem ânimo, você está sem força, você está sem esperança, está sem expectativa. Ele está dizendo, você ainda está na minha mão. Você ainda está na minha mão. Deus está provando para algumas pessoas que não era o barco, era a mão. Se não fosse a mão dele, eu não estaria aqui agora. Se não fosse a mão dele, você não estaria aqui agora. Foi a mão. Se não fosse a mão dele, você não sentaria aí agora. Foi a mão. Foi a mão, foi a mão. Te deixaram, te abandonaram, mas a mão, ó, a mão, a mão, a mão, a mão, a minha mão, a minha mão, a minha destra, a minha destra, a minha destra te sustenta, 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 a minha destra. Paulo, o navio vai quebrar. Meu Deus, se já está doendo, se já está difícil dentro do navio, imagina fora dele. E Deus diz, Paulo, esse navio quebra, mas ninguém morre. Oh, aleluia. Obrigado, meu amor, vou te dar um beijo quando acabar de pregar. Esse navio pode quebrar, Paulo, mas você não. Você não. Paulo, eu vou te ensinar a viver sem ter aquilo que você julgava necessário. Eu não estou falando que eles estavam perto de uma praiazinha. Eles estavam no meio do mar Mediterrâneo. De madrugada, eles poderiam morrer de hipotermia em até 5 minutos. E Deus está dizendo, eu quebro, mas ninguém morre. Por favor, se você puder, grita o nome da pessoa que está do seu lado quando eu falar 3 e diga para essa pessoa, o barco quebra, mas ninguém morre. 1, 2, 3. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Ninguém. Mas a Bíblia vai dizer que no capítulo 27, o centurião, o capitão, duvida de Paulo e acredita mais no barco do que na mão de Deus, achando que se não tiver barco, não vamos conseguir chegar aonde ele disse. Aí Deus vai provar que não. Porque eles pensavam, se não tiver um navio, a gente não chega em Roma. Aí Deus vai falar para eles, ensinar para eles o seguinte, eu disse que você vai chegar, eu só não te disse como você vai chegar. O barco vai quebrar e você precisa confiar mais na mão
do que no casco do navio. Confie na mão e não no casco. Confie na mão, não na estratégia. Confia na mão, não na tua força. Confia na mão, não no amigo. Confie na mão, não nele ou nela. Confie na mão. O texto diz que eles não veem lua, eles não têm direção, eles se sentem perdidos. E Deus diz: eu vou quebrar o navio. Aí Paulo aparece e fala isso para eles. Só que vai acontecer uma loucura, uma loucura. O que, pastor? Deus acabou de falar: vou quebrar o navio. Sabe o que eles começam a fazer? Lutar para conservar o navio de pé. Por que a gente tenta manter de pé aquilo que Deus já disse que não vai dar certo? Você está gastando energia em coisas que Deus já falou que vai quebrar. Você está tentando reconstruir ou construir aquilo que Deus já disse que não vai funcionar. Então para. A ponto deles começarem a jogar as coisas que tinham valor para fora. A ponto deles quebrar o mastro do navio. Sabe o que é isso aqui? Sabe para que serve esse mastro? Equilíbrio do barco. E tem gente que está tão desesperado para tentar conservar aquilo que Deus já disse que não vai dar certo, que até o equilíbrio já está perdendo. Deus está falando com alguém aí? Porque Ele está falando comigo. Eles lutam. Só que Deus disse. Mas olha para mim. Deus nunca vai te fazer chegar aonde você quer, sem primeiro te fazer passar aonde você precisa. Vou repetir. Deus nunca vai te fazer chegar aonde você quer, sem primeiro te fazer passar aonde você precisa. Tem lugares que você precisa chegar antes da promessa se cumprir. Aí Deus vai dizer para eles: é necessário que vocês passem em uma ilha. Só que o mais engraçado é, Deus disse que vai quebrar o navio, sim ou não? Só que eles começam a tentar fugir. Repita comigo, eles tentam fugir. Versículo 30. No verso 30 a Bíblia diz: e eles tentavam fugir do navio. Repita comigo bem forte: não há fugitivos nesse navio. Por que não, pastor? Porque quem fugir, morre. Mas quem ficar, vive. Quem fugir, mas quem ficar. Pastor, você está falando besteira. Está escrito: procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já achado bote, olha só, e tendo já achado botes, salva-vidas, ao mar, como querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião, aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Se esses não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Preste atenção aqui para mim. Vai entrar no bote e vai para onde? Sair do navio é o mesmo que dizer: estou saindo da mão. Aí Deus fala para ele: se sair, morre. E se ficar e ver tudo quebrar, vive.
loucura. Ele vai quebrar o navio comigo dentro e está dizendo, você não morre. Mas se fugir, morre. Espera aí, o navio vai quebrar comigo dentro. Mas eu não morro. E se eu sair? Você não está vendo quantas pessoas tentando se salvar saíram e acabaram morrendo? Aí, os soldados vão fazer uma coisa que você precisa fazer hoje. Pergunta para mim o quê? Ah não, vocês estão muito desanimados. Pergunta com mais força. Vão cortar os botes. Eu vim dizer para alguém aqui hoje, pode cortar esses botes. Você não precisa. Não. Mas eu já sei se dá errado, eu já tenho uma ideia, um plano do que fazer mais ou menos. Eu sei que depender é como viver. E aí? Vai fazer o quê? Vai no seu plano? Na sua estratégia? Ou vai acordar os botes, sentar e esperar? Sabe o que eu lembro falando isso? Filmes Jack Sparrow, Piratas do Caribe. Navio todo quebrando. E tem um cidadão descendo da escada, cheio de pose. E o navio atrás dele está todo se quebrando, mas o cara está, pleno. Quem faz isso? Eu não estou olhando para o que está acontecendo aqui atrás, eu estou olhando para a mão que está aqui na frente. Eu estou dizendo para alguém aqui hoje, que eles estão desesperados, eles começaram a cortar o navio, porque eles entendem, ninguém vai morrer. E algumas vezes, você tem que fazer pelo outro aquilo que ele não tem força para fazer. Foram esses homens que cortaram o navio, que querem fugir? Não, os soldados cortaram. Então os soldados, verso 32, então os soldados cortaram os botes, os cabos dos botes, e o deixaram cair. E o deixaram cair. No verso 34, o Senhor disse: portanto, exorto-vos que comas alguma coisa. Repita comigo: coma alguma coisa. Está fraco, diga: coma alguma coisa. Pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Olha para mim aqui. Coma. Coma. Sabe o que é isso daqui? Esse daqui é um dos caminhos da terapia medicamentosa. Comer. Recuperar força e vigor. Deus está dizendo: coma. Porque o que eu vou fazer depois que eu quebrar o navio, você vai precisar de força. Coma. Coma. Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou. Sabe o que significa essa palavra aqui, aquietai-vos? Significa
não faça nada que prejudique aquilo que eu já estou fazendo. Fique quieto. Deixa eu ir para o capítulo 27, porque senão eu não vou ter tempo para me falar dele. O navio quebra. Eles começam a se pegar aos destroços. E na água, gelada ou quente? Gelada ou quente? Gelada. Eles têm que ficar parados ou em movimento? Quem sabe nadar está em movimento. Quem não sabe nadar está em movimento. Mas ninguém para. Enquanto eles estão ali, com o barco quebrando, com medo, desesperado, sem saber o que fazer, lá na ilha, tem uma galera trabalhando para receber quem está chegando. Acende a fogueira, porque você não sabe. Tem uma galera que no meio dessa pandemia Deus quebrou o navio de geral. Está na água, não sabe para onde ir, e Deus está movimentando a gente daqui de dentro. Para quê? Trabalhar para receber. Aí, enquanto eles estão na ilha, alguém está aqui, ó, na água, achando que vai morrer. Aí começa o capítulo 28. Pamela, coloca para mim o capítulo 28, versículo 1. Quando começa o capítulo 28, o texto começa dizendo isso. E havendo escapado. Só está nessa ilha aqui hoje quem escapou. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Eu estou dizendo para alguém aqui hoje: você sobreviveu. Tem gente que não está aqui para contar a história, mas você sobreviveu. Tem gente que não passou a metade que você passou e não está aqui para dar glória a Deus, mas você sobreviveu. Você sobreviveu. E havendo escapado com vida, soubemos que a ilha se chamava Metodista da Aliança. Você já identificou que ilha é essa? Eu estou nela. Só viverá amanhã aqueles que sobreviverem hoje. Ah não, você não pegou. Falei cheio de gás, você... Vou repetir. Só viverá amanhã aqueles que sobreviverem. Vai entregar os pontos mesmo? Ou vai lutar pela sua sobrevivência? Sobreviveram, e o texto diz que depois que eles sobreviveram, depois que eles resistiram, os bárbaros, repitam, os bárbaros, sabe quem eram os bárbaros? Bárbaros aqui não é a mesma coisa de bárbaros nos dias de hoje, porque bárbaros nos dias de hoje pode ser pessoas cruéis, mais, vis, mas naquele tempo bárbaros era qualquer pessoa que não falava o idioma de Roma, era considerado um bárbaro.
Esses bárbaros fizeram com aqueles homens que estão sem nada o que nós precisamos fazer todos os dias. O quê? Usar de humanidade. Porque só vai ficar aqui dentro quem sentir que existe humanidade em nossos corações. Usaram de humanidade conosco e acenderam uma fogueira. Repita comigo, fogueira. A fogueira serve para pelo menos 4 coisas. Eu não sei se eu vou lembrar de todas elas agora, estou ficando velho. Primeiro, a fogueira serve para sinalizar. Por que tem que ter uma fogueira aqui dentro? Porque quem está lá fora precisa olhar aqui dentro e achar um sinalizador dizendo: pode vir para cá porque tem terra segura. Vem para cá porque tem terra segura. Vem para cá porque aqui existe terra segura. E o texto diz que havia terra segura. Obrigado, meu amor. Havia terra segura. Primeiro, servia para sinalizar. Segundo, servia para aquecer. Porque quem chega molhado precisa se aquecer. Se aquecer. Terceiro, o fogo era utilizado para revelar, mostrar a face do outro. Quinto, quarto, para espantar. O fogo era utilizado para espantar. Nessa ilha precisa ter fogo para sinalizar a terra segura, precisa ter fogo para aquecer os frios, precisa ter fogo para revelar a face um do outro e precisa ter fogo para espantar os répteis. Fogo. Eles chegaram, sentaram em volta da fogueira e todo mundo começou a se aquecer, aquecer. Até que chegou um ponto que a fogueira começou a apagar. Isso acontece? Sim. E quando a fogueira começa a apagar, os bárbaros estão cansados. Sabe por que os bárbaros estão cansados? Porque eles trabalharam o dia inteiro, o ano inteiro, o mês inteiro para receber quem estava chegando. Paulo percebe que eles estão cansados e Paulo se levanta para dar gravetos. Olha para mim. Porque não dá para você ser salvo, ter sido recebido, ter sido aquecido, ter sido amado e agora, depois de tanto tempo, você ainda continua sentado e até hoje não se levantou. Uma hora você precisa fazer na ilha aquilo que a ilha fez por você. Uma hora você precisa acender a fogueira, assim como alguém acendeu a fogueira para você. A chegada de quem está chegando é o nosso descanso. Vou repetir, a chegada de quem está chegando é o nosso descanso. Nós fizemos, trabalhamos, operamos. Agora Deus está mandando pessoas novas para fazer aquilo que nós já fizemos por muito tempo. E Paulo começa a trabalhar. Catar graveto. E a Bíblia diz que quando Paulo está catando graveto, ele pega os gravetos para lançar no fogo, uma víbora o ataca. Presta atenção aqui, olha para mim, nos meus olhos verdes. Eu disse antes que era, agora é verde. O texto é tão bom, a Bíblia é tão maravilhosa, que ela não fala que na ilha só tinha uma fogueira, que na ilha só tinha pessoas amáveis, que na ilha só tinha pessoas dóceis, que na ilha só tinha pessoas maravilhosas. O texto também diz que na ilha tinha uma serpente. Enquanto Paulo está trabalhando, a serpente o ataca. Fica pendurada.
que Paulo vai fazer? Irmãos, aqui é uma das piores serpentes, uma das mais venenosas, e o texto diz que ela pegou Paulo. Porque às vezes algumas pessoas têm que lutar mais do que outras para sobreviver. Alguém está pegando o que eu estou falando? Às vezes algumas pessoas vencem um naufrágio, mas logo após tem que vencer um ataque. Porque algumas vezes a vida não nos dá oportunidade para nos recuperar. E você tem que entender isso. O diabo não vai te dar oportunidade para se recuperar de uma vez. Ele quer te lançar um ataque um atrás do outro para te imobilizar. Tanto é que o texto diz que eles esperavam que Paulo inchasse e caísse. Eu já fui atacado servindo a Deus. Eu já fui atacado trabalhando. Uma vez eu vi no Facebook uma história muito bonitinha para quem gosta desse tipo de coisa. Eu não tenho paciência para isso. A história dizia que um senhor estava diante de uma fogueira e apareceu um jovem que viu uma serpente na fogueira, viu que a serpente se debatia, tentou arrancar a serpente dentro da fogueira, mas quando ele arrancava a serpente lhe picava e caía no fogo de novo. E ele tentava tirar a serpente, ele picava de novo e caía na fogueira. Ele tentava tirar de novo a serpente, ele picava de novo e caía na fogueira. Até que o Senhor olhou para ele e disse: meu jovem, por que você faz isso? E aí o rapaz dá aquela resposta clichê que todo mundo gosta: porque a natureza da cobra é atacar, e a minha natureza é ajudar. Comigo não. Vai atacar e vai queimar no fogo só uma vez. Por quê, pastor? Porque existem coisas que nós não podemos permitir que continuem acontecendo, porque senão você cessará com a vida na ilha. Algumas vezes você tem que pegar, lançar no fogo. Eu estou dizendo para alguém: o que tem te enfraquecido, o que tem te lançado, o que tem roubado a tua força, o que tem te feito parar, o que tem te inchado, o que tem desanimado você, está na hora de colocar no fogo. Aqui, ó, vai para o fogo, vai queimar no fogo. Eu fecho essa mensagem dizendo para alguém: nós não incharemos, nós não cairemos, nós não morreremos. Eu vou repetir: nós não cairemos, nós não incharemos, nós não morreremos. Você não vai inchar. Você não vai inchar. E o inchaço é silencioso. Ninguém vê os inchaços. A gente só descobre e depois inchou. Você não vai inchar. Você não vai inchar. Tem alguém que está olhando e pode até dizendo: a qualquer momento começa a inchar e cai. Só que eles não sabem que enquanto nós estávamos lá no mar, lutando para sobreviver, o antídoto já estava sendo aplicado nas nossas aveias. E esperavam. Hoje é que dia? Dia 13? 13 de dezembro de 2020. Alguém pode estar esperando inchar, cair, morrer. Só que o texto diz: e depois de muito tempo já ter esperado. E depois de muito tempo já ter esperado. Porque o ano todo passou e alguém estava esperando. Mas passou um ano. Passou 2 anos. Passou 5 anos. Passou 10 anos. Passou 1 mês. Passou 2 dias. Passou 3 dias. E você ainda está?
Sobrevivi, adorando, sobrevivi. Se põe de pé. Sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi. Sobrevivi,